Então vamos lá. Começamos hoje um novo módulo no nosso curso. Encerramos as religiões afros, as variações do Evangelho, e hoje vamos dar continuidade a esse módulo que nós estamos. Vamos falar de pensamento e vida, consciência cósmica, ética e moral. Claro que abordando sempre todos esses temas, lembrando que não são temas aleatórios. Todos eles estão inseridos dentro da parte filosófica e científica da doutrina espírita. Tem casas específicas, tem casas que têm por especialidade, cada uma delas abordam muito mais a parte filosófica, outras as partes científicas, e tem aquelas, tanto como o Frei Anselmo, como o Manuel Bento, que abordam a tríplice, né? Esse triplé, esse tripé de que é filosofia, ciência e religião. Então vamos lá. Vamos ver o que a doutrina espírita tem para nós. E dos acontecimentos afligem uma sociedade ansiosa, pessimista, expressivo de criaturas optaram pelo abismo dos transtornos emocionais, derrapismo, da drogadição e do suicídio. Sim, tudo isso inserido dentro daquilo que nós conhecemos como a lei do trabalho. A sociedade são as próprias convenções daquelas que nós estamos inseridos. Muitos dizem que não fazem parte dessa administração. Sim, nós estamos nesse contexto de quem dirige. Todos nós que somos consumidores, todos nós que somos usuários, não só daquilo que é público, mas também daquilo que é privado, mas que faz parte de um todo. Então, é essa sociedade que cada dia aparece uma nova doença, uma nova nomenclatura, tanto que a OMS agora é muito mais número do que o próprio texto que tem. Então, a ansiosidade, esse pessimismo, esse desânimo, as discussões, as discórdias, a briga, a violência tem aumentado de forma absurda nos últimos tempos. Tudo isso graças aos transtornos emocionais. E essa situação desse desânimo, desse desalento, essa falta de fé, de confiança nas promessas do Cristo, é que levam as decepções e as frustrações derrapam e levam, sim, à depressão, o álcool, o fumo, o tabaco como um todo, a drogadição, o suicídio e principalmente a promiscuidade, onde gera todas as consequências que são aí filhas e parentes próximos do orgulho e do egoísmo. Vivendo um contexto no qual o sentido da existência é o prazer exorbitante que começa no desamor a si mesmo, no desejo constante de renovar as delicadas do sentimento de beleza, de harmonia e de paz, já desapareceram sobre as pressões do momento que passa com rapidez. Quando nós pegamos na parte final do Livro dos Espíritos, lá ele tem os gozos terrenos e também os gozos da vida espiritual. Ele fala assim, penas e gozos futuros, penas e gozos terrenos. Nós não viemos aqui para sofrer, nós não viemos aqui para passar por aflições. Nós não viemos aqui para sacrifício, nós viemos aqui para reparar as nossas imprudências e a nossa negligência perante a lei divina. Só que o ser humano, nós evoluímos também em um tripé, que chama-se emocional, espiritual e material. Nós precisamos disso. As pessoas trocam a sua vida, o seu conforto e algumas situações em busca de um pseudo prazer, que na realidade elas nem conseguem usufruir. Mas aí surge mais uma das condições em que levam essas situações, as mentiras. Porque as pessoas mentem. Então a pessoa vai na busca desse prazer, não consegue, se frustra, se sente ainda mais impotente depois dos acontecimentos e aí não consegue se deparar com a realidade. E essa fuga vai ficando cada vez mais violenta. Essa fuga da realidade, cada vez mais escravo das convenções e da busca desenfreada pela felicidade, que ela não sabe onde está e o que é. Ou seja, é uma criatura que não leu o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá diz, buscai para que possamos encontrar. Esse gozar incessante
não permite reflexão, pausa para refazer o raciocínio e bem conduzir o pensamento. Tudo é muito rápido, fugidio e alucinado. Hoje, há uns tempos atrás, sem ainda a tecnologia que hoje está ao alcance de todos, as bibliotecas viviam cheias, os alunos, as pessoas iam pelo prazer de ler, de pesquisar e tudo. Hoje, seja pelo celular, seja pelo notebook, seja pela televisão, por todas as maneiras nós temos informação. É muita informação para ser consumida em pouco tempo. Então, hoje, informação também está no meio, refletem. As pessoas não param para pensar. Por quê? Porque não tem uma base, não se tem um alicerce. Então, não adianta, porque elas não têm uma estrutura e acabam aceitando como verdade grandes mentiras. Muitas vezes se deixam conduzir por cultura, e cultura muitas vezes pelas situações em que se vive, do comércio, do meio em que vive, empresarial, esses costumes que para muitos é normal. Então a criatura ela vai pelo pensamento dos outros, esquecendo-se de que ela é uma individualidade e que a responsabilidade espiritual dessa evolução é dela. E é aí que entra. Nós viemos só e vamos voltar só. A viagem, a grande parte deles são passageiros. Uns descem numa estação, outros descem na outra, e outros, às vezes, nos acompanham, porque têm o mesmo destino, mas muitas vezes acabam mudando de lugar, mas estão no mesmo trem. Por isso, esses pensamentos não conseguem fixar, porque estruturalmente eles não têm uma boa base. O pensamento é, para nós, amplas escuras do ponto de vista materialista. No Espiritismo, temos uma visão de pensamento como uma força criadora. Sim, todos nós pensamos, todo mundo pensa, o cachorro pensa, não é? O gato pensa, o leão pensa. Nós temos que saber diferenciar o que é pensamento, o que é instinto, o que é mente, o que é... Então, daí mesmo, se nós olharmos dentro da nossa concepção, como nós convivemos e com quem nós convivemos durante o dia, muitas vezes nós temos opiniões distintas de um mesmo assunto. Porque se conversarmos com nossos pais a respeito de espiritualidade, de Deus, eles têm a concepção deles, da Trindade que a Igreja Católica falava. Nós não vamos impor aos nossos pais o nosso conhecimento numa situação, usar constrangimento a essa altura da vida para aqueles que nos ofertaram a oportunidade bendita de hoje ser o que somos. Não. Da mesma forma, se nós temos amigos, nós temos companheiros, nós temos colegas, uma pessoa que vem nos procurar e quer uma orientação, nós vamos ficar dando aula para eles sobre isso? Não, nós vamos atender as necessidades daquela criatura. Então, vamos alimentá-la, mas como diz Paulo de Tarso, com aquilo que ela tem condições, sim, de se alimentar. Paulo de Tarso disse que nos alimentava com leite, porque ele nos criou com leite. Então, Kardec diz que nós devemos sempre partir do pressuposto nós sabemos, para que possa, sim, ser educada espiritualmente todas as criaturas. Através do pensamento, nós podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciarmos dele. Por isso, o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Sim, é tão importante que o vigiai e orai. Jesus está falando vigiai é o pensamento, como diz o Espiritismo. O pensamento cria, o pensamento idealiza. E o mundo espiritual, eles veem o nosso pensamento. Para eles isso é concreto, não é algo abstrato. E é através do nosso pensamento que nós nos com Deus. A prece, ela nos conecta a Jesus, aos benfeitores espirituais. Da mesma forma que esse pensamento sugestivo, que muitas vezes vai no sentido contrário, sim, tudo isso nos afasta de Deus, dos benfeitores, de Jesus. Preciso ser educado. E o pensamento, conseguimos educá-lo? Sim, a partir do momento em que nós nos propomos numa manhã, pensando no futuro, mas sem tirar os pés do chão. Nós ainda não temos asa, nós ainda somos âncoras e precisamos pensar, sim, precisamos pensar no amanhã, mas precisamos viver o hoje, porque se o amanhã não vier, nós precisamos estar em condições de sermos recebidos no plano espiritual sem causar grandes transtornos à reencarnação. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando.
Nossa, hoje, ultimamente, eu tenho sentido mais fome do que o normal. Eu tenho tido insônia. Eu mudei a estação de rádio, mudei a minha lista lá, a playlist lá, estou com as coisas. Eu estou lendo outras coisas. Sim, tudo isso é possível? Sim, nós precisamos de toda essa variedade. Mas em que direção você está indo? Nós podemos mudar alguns costumes, mas nós não podemos perder a nossa essência. Nós temos que, sim, centralizarmos se esse pensamento é nosso. Então, nossa, tá friozinho, né? Eu vou abrir uma garrafa de vinho. Pô, com 64 anos, eu nunca tomei vinho, nunca tive vontade de tomar vinho. E agora, hoje, eu estou com vontade, então eu preciso me conhecer para que eu possa aprender a cuidar de mim mesmo. Os espíritos revelaram a Kardec o caráter do pensamento como importante ferramenta para se ligar ao bem ou ao mal. Na pergunta 89, a máxima de Jesus: diga onde está o teu coração, que aí está o teu tesouro. Ela pode ser entendida como... Então, Kardec é, para nós, o codificador. Kardec é aquele que fez as perguntas, também intuído, mas Kardec fez a pergunta aos benfeitores, as perguntas que todos nós gostaríamos de fazer. São esse tipo de pergunta que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Não é que nós vamos copilar, vamos fazer a revelação da revelação. Não, mas nós precisamos nos indagar como está indo as situações que se apresentam e como nós estamos lidando com o nosso dia a dia. Então, quando Jesus diz, diga onde está o teu coração, porque aí está o teu tesouro, nós podemos ver que aí seria o seguinte: coração é o sentimento, é a nossa paixão. Como a paixão, podemos interpretar coração como pensamento. Diga onde está o seu pensamento, que aí estará o teu tesouro. Ou seja, aí estará o que você valoriza e o que lhe é caro. Sim, Jesus está se referindo ao coração, é a peça principal deste veículo, desse instrumento da qual o espírito necessita para vencer as dificuldades e as tempestades da vida. Sim, se nós cuidarmos bem do coração, nós estamos cuidando do nosso sentimento. Por isso, então, se nós colocarmos a palavra sentimento, traduz a importância que tem o pensamento. Onde está o teu pensamento, aí estará o teu tesouro. Se nós estamos aqui na aula, mas eu estou pensando, amanhã eu não vou trabalhar, dá tempo de eu ir no happy hour? Vai terminar a aula, será que vai dar tempo de eu ver o jogo? Será que depois da aula vai dar tempo de eu ver o capítulo da novela? Então, é esse tipo de colocação que Jesus está fazendo. O pensamento, ele é direcionado, mas o pensamento para muitas das criaturas é algo fácil de se fazer. Não é algo que seja facílimo ali de resolver. Próprio Paulo de Tarso nos deixou isso. Ele dizia o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer. Então, quando ele fala o bem que ele quer é curar, orientar, praticar a caridade, falar de amor, levar graças e bênção a todas as criaturas. É isso que ele queria. Mas, de vez em quando, ele dava uma atravessada. De vez em quando, ele, sim, era dele naquele meio em que ele vivia. Então, é essa situação que se apresenta para nós. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? Como nós estamos pensando e por que estamos pensando dessa forma? Nós precisamos sair, nós mesmos nos colocamos. Por isso, todo mundo deve andar com um pouquinho de arroz no bolso, para nós não nos perdermos. O caminho que você está, a direção que você está, se você tem certeza, se você não tem certeza se é esse o caminho de arroz de pedra, para você não se perder, e quando precisar voltar sobre os seus próprios passos, você vai encontrar a referência de amor que você deixou aqui. Queres ter como tesouro bens materiais perecíveis ou a vida imortal e justa? A felicidade daqueles que praticam o bem? Então, é uma pergunta que está fazendo, exatamente fundamentada no pensamento. O queres, nós queremos o quê? As coisas materiais, os bens materiais que são temporários e que vão, tudo isso terá fim? Ou nós queremos essa vida imortal, da erraticidade, do mundo espiritual, sendo reconhecidos pelo bem que todos nós praticamos? Vivemos numa sociedade muito competitiva. Os valores, muitas vezes, são deixados de ações momentâneas. Como acreditamos nos prazeres imediatos, nos esquecemos de questões espirituais mais relevantes. E nos esquecemos que somos espíritos em constante evolução.
Então, a sociedade hoje já não é mais nem competitiva, é predatória. Então, hoje, existe uma guerra, muito faz barulho, onde as pessoas se degladiam pelas opiniões, pela verdade, por um emprego, por um prato de comida, por uma vaga no mercado, por um banco no ônibus, por situações N que aparecem. E os prazeres e essas satisfações momentâneas, esses equívocos e esses enganos que agradam a porta larga da perdição, muitas vezes são deixados de lado. Hoje, a busca por essas situações passageiras e temporárias, elas tomam muito mais o nosso tempo do que a busca pelo conhecimento, pelo esclarecimento, pela verdade que nos torna livre, pela prática do amor, pela paciência, um artigo quase em extinção, porque nós temos que entender que nós somos espíritos e a nossa verdadeira vida é espiritual. Nós hoje somos conduzidos pelos nossos pensamentos e as nossas realizações. O reflexo, o efeito dos nossos pensamentos é que mostram como nós chegamos os nossos relacionamentos, como está o nosso ambiente familiar. Por quê? Se tem alguém ao nosso lado com pensamento em desarmonia e em equilíbrio, nós não podemos entrar nesta sintonia, nós não podemos entrar nessa frequência vibratória, mas trazer essas pessoas que são importantes na nossa vida para a nossa frequência, para nós é sempre essa de conexão espiritual com os benfeitores. Eles estão, sim, sempre ao nosso lado, mas é preciso nós ficarmos atentos a essa sutileza das chamadas trevas ou daqueles que ainda se comprazem no mal. Embora o nosso corpo físico tenha uma limitação física e temporal, nós nos esquecemos que no futuro muito próximo estaremos de volta à roupagem material, em busca de crescimento e de desenvolvimento. O que são a eternidade, que é geralmente o tempo que dura a nossa encarnação. Será que vale a pena, como alguns dizem? A vida é tão curta, precisa ser aproveitada. A vida dura tão pouco, precisa aproveitar todos os momentos. Sim, mas aproveitar de que forma? O que é esse aproveitamento? Então, sim, extenuar, levar os nossos órgãos, desgastá-los mais do que a garantia de fábrica lhes deu. E vamos precisar. E nem sempre nós vamos ter peças de reposição. Vide aí as filas de transplantes dos vários órgãos que tem. Exatamente. Mas às vezes são desgastes. E esses nossos irmãos muitas vezes vêm exatamente já nessa circunstância. A criatura vem dentro de uma prova, dentro de uma expiação, com um coração fragilizado. Exatamente por quê? Porque Deus, em sua misericórdia infinita, e Jesus, em seu incondicional amor, sabe que tem aqueles que vão dizer o carro vai ficar bom, que é o coração. E aí esse coração é passado adiante. Então, nós estamos sempre voltando, são as várias reencarnações, são a preexistência da alma, as nossas vidas, nossos erros, nossas imperfeições, mas também os nossos acertos. Um pensamento, se conta 1 até 10, ou então até 20, ou até 100, é o tempo necessário para que nós restauremos a harmonia, porque nosso desenvolvimento precisa ser moral. E pelo pensamento nós atraímos as sintonias que podem nos ajudar ou que podem nos levar pelos abismos dos prazeres terrenos. O pensamento equilibrado é uma grande conquista, e a racionalidade estão presentes nos indivíduos. Há uns 40 mil anos, sabemos que a liberdade de pensar pode nos levar a equívocos generalizados. Sim, até pouco tempo se pensava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo, que só tinha vida na Terra, que o ser humano era não só a cereja do bolo, era sim a criação única de Deus, que eram equívocos, que eram pseudos-verdades, que culturalmente era aceito exatamente pela falta de conhecimento de pessoas que questionavam, que duvidavam, de pessoas que muitas vezes desencarnaram, morreram exatamente para que a verdade prevalecesse e hoje nós pudéssemos dela, lógica, da razão, desse raciocínio contínuo, é sinal de evolução, é sinal de aprendizado. E se nós conseguirmos fazer isso aliados ao amor e principalmente à caridade, porque a caridade
ela ajuda-nos nessa mansuetude, ela ajuda tão necessária. Então, de vez em quando, você para, que seja no meio da cozinha, no meio da sala, no quarto, no quintal, na varanda, mas fecha os olhos, tente ouvir a voz da sua consciência. E sim, pare para pensar. Sim, nós somos responsáveis. Se nós somos livres para pensar, nós também somos livres para assumir as responsabilidades dos nossos pensamentos. E muitas vezes, se as pessoas que nós nos envergonharíamos, íamos viver como avestruzes, sempre com a cabeça enterrada. Ou auxiliar-nos em progressos imensuráveis. A liberdade é uma grande bênção concedida por Deus e deve vir sempre junto com a responsabilidade. Para merecermos a liberdade, devemos assumir a responsabilidade. Então, quando se fala, às vezes, de doutrina espírita, não é que a doutrina espírita na missa solene, na Catedral da Sé, às 18 horas de domingo. Como que nós vamos abordar isso num culto, numa das denominações religiosas, um dos ensinamentos dos profetas, exatamente como está na Bíblia? Como nós vamos falar para eles que Deus nos concedeu essa liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio? Mas ele disse, olha, você tem a liberdade? Sim, mas a sua liberdade vai até o momento em que você não restringe a liberdade do outro. Você tem liberdade para ir fazer o que você quiser, mas também você precisa ser responsável pelos acontecimentos, pelos desdobramentos. Sempre tendo em mente, além de Jesus, nosso grande educador, sempre tendo em mente aquele que deve ser para nós também uma grande referência de transformação, Paulo de Tarso. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Quem gosta de ser livre, as pessoas falam, eu quero ser livre. Sim, ótimo. Quantos pais não escutam? Eu vou ser livre, eu quero morar sozinho porque eu quero ser livre. Aí vem buscar comida na casa da mãe, vem buscar a roupa que a mãe lavou, vem buscar dinheiro para pagar as contas. Assim é muito fácil você ser livre. Eu quero ser livre. E as responsabilidades dessa liberdade? Então, tudo isso está relacionado ao quê? Ao pensamento. Eu penso em ser livre. Para isso, sim, eu posso até ficar prisioneiro, mas o pensamento não tem como nós prendermos, não tem como nós isolarmos o pensamento da criatura. Então, é esse o sentido que nós sempre devemos ter. Deus, a perfeição absoluta, a inteligência suprema, nos ofertando sempre oportunidades de avançar em conhecimento, principalmente para conhecer aquilo que nós estamos atraindo. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. O espírita usa, que psicólogos, que psiquiatras também usam, e o Manuel Filomeno de Miranda também fala. E como nós vamos ver, nas obras do André Luiz, muitos dos instrutores, a mente humana, nós sabemos que quem pensa é o espírito, não é o cérebro, porque o pensamento é um atributo do espírito. Então, imaginemos a mente como um escritório subdividido nessas diversas seções. Todo mundo tem uma vaga ideia do que seja um escritório. Aí possuímos o departamento do desejo, em que se operam os propósitos e as ações. Desejo, eu aspiro, eu quero. Então, muda-se às vezes as palavras, mas fiquemos atentos. Desejo não é só do lado de lascividade. Desejo não tem só essa conotação perfídia que muita gente usa. Não, o departamento da mente. Então, é um pensamento que deve ser alimentado desde que seja responsabilizado por aquilo que ele está, então, tendo como ideal. Temos o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. E temos junto o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da inteligência são as ferramentas, são os instrumentos, os recursos e os mecanismos que nós temos e que precisa ver se vai ser aqui, dentro daquilo que nós já amealhamos, dentro do nosso patrimônio, a nossa memória afetiva, a nossa memória perispiritual. E o departamento da imaginação. Esse nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Às vezes o departamento da imaginação, ele nos leva a criar expectativas muito além da nossa capacidade. Exatamente
por causa dessa sensibilidade. Como não encontra barreiras, nós saímos, pensamos nesse departamento e damos vazão à nossa imaginação, às utopias e simbolismos que atraem os nossos olhos. O departamento de memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, esse departamento da memória funciona como um arquivo. Aquilo que é quando dá 958, então, muitos daquilo não precisa ficar aqui nas mesas, não precisa ficar aqui em evidência. Então, você coloca isso naquela salinha lá que fica aquele monte de coisa. Então, por quê? Porque à medida que nós vamos tomando novos conhecimentos, vamos adquirindo novas informações, nós precisamos de espaço. Sim, e esse espaço que nós precisamos, para ele ser ocupado, nós precisamos remanejar, nós precisamos retirar aquilo que não está mais em uso, aquilo que vamos fazer esse pequeno trabalho. Por quê? Porque muitas dessas informações, esse conhecimento que nós estamos recebendo no nosso departamento de memória. Então, aquilo que nós estivemos lá no início, em 2015, que nós estávamos iniciando os cursos curriculares da doutrina, então, aquilo que nós aprendemos lá no ID, aquilo que nós aprendemos no Básico 1, já podem ser retirados. Conhecimento de como proceder. Então, não precisa ficar aqui à vista. É igual o liquidificador quando foi lançado. O liquidificador, quando foi lançado, ficava lá na sala de estar para todo mundo ver, em exibição. Hoje você coloca ele lá porque tem pouca utilidade. Então, é a mesma coisa aqui no departamento de memória. Acima de todos, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade é aquele chefe chato, é aquele gerente que pega no pé, é aquele que exige. Então, esse gabinete da vontade, por isso, ela é esclarecida. A vontade sabe, mas ela é super controladora. Mesmo que os departamentos, às vezes, cometam os seus exageros. Precisa, sim, ter um controle, precisa ser disciplinada, exatamente para não se perder. Porque quando a vontade é incontrolável, todos os outros departamentos se perdem. Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, sonhou em 1909 que se encontrava em uma casa estranha, mas que de certa forma lhe pertencia. Sim, é só exemplo, não é para mostrar conhecimento para ninguém. É para ilustrar aqui o pensamento como nós estamos vendo. Então, ele sonhou conforme ele tinha certeza que era dele. Ela estava dividida em 3 andares. No andar superior, havia móveis modernos. No andar térreo, mobília medieval. E o porão estava cheio de antiguidades românicas. Olha só o sonho que ele tem. Então, móveis modernos, de acordo com a atualidade, aquilo que é necessário, aquilo que é confortável, aquilo que é usual. No andar térreo, mobília medieval, duráveis, coisas que eram quase que para perpetuar, mas tinham, sim, também o seu encanto e a sua utilidade, mas era mais difícil, às vezes, de remover. Mobília medieval é pesado, exige um certo cuidado. E o porão, por outro lado, românicos, ou seja, remetendo a uma época que ele está dizendo, exatamente do Império Romano. É só para ilustrar aqui o pensamento dele, que ele está falando, da ideia de um Deus, porque todo mundo pensava que Roma era como Deus. Então, esse Deus entronado, essa ideia de um Deus sentado no trono, vem exatamente desse pensamento de que Roma era o céu e de que César, ou o imperador, era Deus sentado no trono. É essa colocação. Ou seja, diferentes? Não. A mesma visão, mas como se fosse 3 vidas que ele está relatando. Havia também uma escada estreita de pedras que conduzia a uma caverna pré-histórica e que ele se viu tentado a explorar. Sim, uma caverna, uma escada, os degraus da vida, os degraus evolutivos, nosso conhecimento, das nossas ações e das nossas atitudes. Ou seja, se nós estamos dispostos a caminhar, se nós estamos dispostos a subir ou a descer, nós vamos sempre encontrar os recursos e as alavancas necessárias para o nosso aprendizado. Ao acordar, interpretou o próprio sonho. Havia no inconsciente humano outros níveis mais primitivos que ele devia explorar. Então, ele está falando mas ele está falando ainda de todo um desconhecido que nós não sabemos. Nós temos uma vaga ideia do que são mundos puros, mundos felizes, mundos angelicais
e mesmo a esfera crística. Mas muitos de nós ainda não sabemos. Por que nós vamos lembrar como pequenos protozoários? Qual o sentido que isso hoje tem para nós? Mas não significa que não tem uma importância para nós saber que no reino mineral, o nosso pensamento ali estava. A agregação de partículas, a agregação de moléculas está exatamente nessa quando somos apresentados como um todo. Aqui está. Graças aos apontamentos de André Luiz, podemos desfrutar também das reflexões do instrutor espiritual Calderaro acerca dos vários níveis de consciência. A imagem de que ele se utiliza é a mesma de Jung, mas agora começa pelo primeiro andar. Então, no livro Mundo Maior, do André Luiz, o instrutor espiritual é Calderaro. E ele fala dessa casa. Tentamos a superconsciente, que são as noções superiores. Ele fala das conquistas atuais, que é o nosso consciente. E ele vai falar desses impulsos automáticos que nós adquirimos durante a nossa existência, a nossa evolução, o nosso subconsciente. Aqui a piscar, nós não pensamos para as nossas necessidades materiais físicas. Então, nós não pensamos para ficar com fome ou com sede. Então, os moradores aqui estão, as noções superiores. É o ideal e a meta superior. É essa relação que tem com os níveis. Esse medieval, para Calderaro, são as conquistas atuais do consciente. E o hábito e o automatismo é aquilo que nós adquirimos do instinto, do reino vegetal e do reino mineral. Quando enquanto vegetal, a seiva que percorria o tronco, o caule das plantas, é uma representação do que é o sangue hoje correndo nas nossas veias. A representação da psicologia quando fala dos níveis da casa mental. O subconsciente futuro, que está ali para todos nós. O consciente presente, que ele fala, e o subconsciente passado, que está no porão. São três vidas distintas, são três fases da nossa existência. Não é três encarnações, são três níveis de aprendizado, três níveis de conscientização. Assim como tem aqueles alunos que fazem a quinta série 3, 4 vezes e não aprende, então, aqui também. Por isso, essa colocação em relação, não uma posição, analogia, um simbolismo dos níveis da casa mental. Subconsciente passado, todo aquele aprendizado, aquilo que nós falamos do escritório, que foi para o arquivo, porão. O consciente é o que ele fala que hoje está no primeiro andar, o Calderaro, que é o medieval dele. E o que nós falamos, buscamos ainda um futuro, aquilo que nós ainda estamos nessa busca frenética através do pensamento e do conhecimento. Diz ele, Calderaro, que nosso cérebro, mente ou consciência, é como um castelo que se divide em 3 regiões distintas ou andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, as nossas conquistas, sim, através das várias experiências. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Se nós nos localizarmos, nós vamos estar neste segundo andar. Nós estamos consolidando a nossa evolução moral, os nossos valores, os nossos princípios, trazendo-os para a exemplificação que Jesus nos deixou. Evoluirmos seguindo a orientação de Jesus, nós temos que evoluir moralmente, porque as conquistas que nós buscamos não estão ligadas à transitoriedade terrena, mas sim ao mundo espiritual, onde nós estamos avançando em direção à luz que é Jesus. No terceiro andar, nós temos as nossas aspirações. Ah, sim, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Ah, não, se tudo der certo, mas consciente, racional, com lógica. Ah, eu vou prestar vestibular, vou fazer faculdade de medicina, vou fazer pós-graduação e vou ser um exímio neurocirurgião. Isso é ilusão, isso é fracasso, isso é sinal de frustração e de decepção. Mas sim, compreender, amanhã eu posso ser melhor do que hoje. Que amanhã eu continue a fazer o bem. Que eu possa pensar que eu fiz todo o bem que podia, fiz tudo aquilo, eu orei,
Eu fiz situações mais difíceis sem me desequilibrar e sem pensar em mim, mas ensina aquelas pessoas que estão precisando, nos dois planos da vida. Isso sim é um futuro plausível e ao alcance de todos nós. Num deles mora o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, hábito e automatismo é como se fosse o fogão de lenha ou o bonde. Tudo bem, foi útil, serviu, se precisar, nós vamos saber como nos portar. Esforço e vontade. É preciso tomar muito cuidado, tanto com um como com o outro. O esforço, às vezes, pensa que pode tudo. Então, é o vigor, pensa que pode tudo, mas que também se desgasta. E a vontade, sim, vontade é bom, mas nem tudo está ao alcance e é possível. Então, o pensamento idealizado de ver o nosso dia a dia, a vida terrena, na qual hoje nós nos encontramos. E conclui Calderaro: distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. É a mesma representação do Jung, é essa mesma colocação que o André Luiz nos traz pelas palavras do Calderaro. E é o que Jesus nos diz. Se nós olharmos o Evangelho de João, ele fala muito no passado, no presente e no futuro, porque ele vai dizer que Jesus foi, Jesus é e Jesus será. Exatamente fazendo essa ideia. Nós somos esse conjunto, todos eles sob a supervisão do nosso pensamento. Tudo que tem nesses 3 andares, tudo passa sim e tem ali o dedo do pensamento. Ele é a razão desses 3 estágios estarem juntos e não entrarem em conflito. Existem 2 grupos de seres humanos, o fisiológico e o psicológico. Os indivíduos fisiológicos, do queixo para baixo, são aqueles que voltam a sua percepção consciente apenas para a satisfação de suas necessidades básicas, ligadas às sensações e à satisfação dos desejos corporais, como comer, dormir e copular. Não é pejorativo. São pessoas materialistas, são pessoas lógicas, são as pessoas que querem viver o seu dia a dia, que querem aproveitar a vida, porque a vida é curta e que precisa ser vivenciada. Que nós estamos aqui, e estando aqui, nós temos que usufruir de tudo o que o mundo e as pessoas à nossa volta oferecem. São essas as pessoas fisiológicas, sem um pingo de emoção ou sentimento. Já os indivíduos psicológicos, do queixo para cima, são aqueles que, além de comer, dormir e copular, estendem seus interesses a um nível mais alto, ao campo das emoções e dos sentimentos. Do queixo para baixo, porque a mente se situa na cabeça. É esse o sentido. O coronário, ele está na cabeça. É a nossa ligação com o mundo espiritual. Então, quando fala do queixo para baixo, ele já eliminou até mesmo o frontal, que é o do pensamento. Então, já está do laríngeo para baixo e do laríngeo para cima. Mostra essa conexão com o mundo espiritual. A maior plano superior. Ou seja, nós estamos muito, os indivíduos psicológicos estão muito mais próximos do mundo espiritual do que os fisiológicos que estão chumbados aqui na Terra. Globalmente, estes indivíduos dos 2 grupos são classificados em 4 níveis de consciência. Sim, psicológico e fisiológico, todos eles. Assim como temos os andares, aqui as 2 situações, porque são seres criados à imagem e semelhança divina, mas criados simples e ignorantes. Ou seja, as conquistas espirituais e a forma de direcionar o pensamento é distinto para cada um, mas são classificados em 4 níveis. Antes de entrarmos nos níveis de consciência, alguma pergunta? Alguma dúvida? Seba, eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Qual a diferença, não sei se é no conceito da doutrina espírita que fala sobre a questão dos corpos sutis, né? Porque também tem esse conceito que fala sobre o corpo mental inferior, superior. Você tem conhecimento desse assunto e trata do mesmo conceito com distinções ou é a mesma coisa?
Eu não sei, para mim fracionou a ideia, mas assim, não, esses corpos mentais são diferentes do que está sendo abordado aqui, tá? Corpos mentais são corpos relacionados ao perispírito. Então, o corpo mental, o duplo etérico, o mental superior, o mental inferior e a aura são considerados corpos perispirituais, cada um deles com uma função distinta, você entendeu? Então, assim, eu não conseguiria, devido à profundidade, de falar para você em pouco tempo o que seria. Mas, sim, cada um deles está de acordo com esse nível da consciência que vai vir agora a seguir, à medida que nós avançamos. Mas, assim, só para ter uma pequena ideia, o duplo etérico, ele é o responsável por barrar as nossas emoções mais primitivas, ciúme, raiva, ódio, enquanto que a aura é que comanda toda ela o nosso ser. Se aquelas pessoas que conseguem sentir, através da sua sensibilidade, a aura da outra pessoa, você pode restaurar a aura da pessoa sem ela ter conhecimento. Simplesmente através do seu equilíbrio, do seu pensamento, você acaba colocando aquela pessoa, aquela criatura, na mesma frequência sua. E a aura também é um corpo. O mental superior, mental inferior desses corpos estão relacionados à nossa evolução espiritual. Está de acordo com o nosso conhecimento e já o discernimento que nós temos de tudo aquilo que aprendemos, entendeu? Todos temos, não importa. O selvagem que hoje está chegando do mundo primitivo, a partir do momento que ele tem um livre-arbítrio, ele tem esses corpos espirituais, mas em estado latente. Não tem como um selvagem fazer uso que seja do mental superior, inferior. Ele não vai ter a mínima noção do que é o duplo etérico. Você entendeu? Mas ele vai entender. Quando ele sentir medo, quando ele estiver saindo para a busca da alimentação, da preservação da espécie, quando ele se deparar com um leão, quando ele se deparar com um tubarão, o medo, esse instinto de preservação que ele vai sentir, vai funcionar o duplo etérico, mesmo sem ele ter esse conhecimento, você entendeu? Mas se você permanecer com a gente, mas mesmo procure, a Silvana pode te informar até com mais propriedade, mas no canal você vai encontrar uma aula sobre os corpos espirituais. Não abrange todos, mas lá você vai ter uma ideia do que eles representam, tá bom? Tá bom. Você ficou um pouco claro. Depois eu dou uma olhada lá. Obrigado. Então tá bom. Então vamos lá. Os 4 níveis de consciência. Consciência do sono. Indivíduos que só pensam em si e em seus interesses, recusando-se a aceitar o progresso e a evolução pessoal, alheios à realidade dos sentimentos e da realização espiritual, ou seja, egoístas, orgulhosos, aqueles que estão dormindo, aqueles que ainda pensam que o mundo gira ao seu redor, que eles vieram aqui para serem servidos, que eles são seres e que eles são seres privilegiados da criação. Ele diz que eles dormem o sono profundo, dormem o sono da existência. Vão chegar ao mundo espiritual e nem vão saber onde estiveram e o que aconteceu. Estão relacionados, eles, à ignorância. Neste primeiro nível, ignorância aqui não é o termo pejorativo. Ignorância de desconhecimento, de não ter a informação, de não ser usual aquilo que tem à sua disposição. A ignorância. Neste primeiro nível, o ser humano não tem qualquer consciência sobre o seu espírito. Não sabe de onde veio, não sabe como chegou aqui e nem para onde vai, qual é a sua destinação. Não tem a menor ideia sobre o significado da vida. São esses os homens fisiológicos. Materialistas, não é que sejam materialistas ao extremo, mas não conhecem e não procuram conhecer nada além da vida material. Como um corpo sem alma, seguem os padrões sociais, sem qualquer reflexão ou questionamento. É uma fase que se assemelha a um profundo adormecer. São esses como parecido com esses filmes de zumbis que muitas vezes a gente vê. São pessoas que andam no automático, são pessoas que são conduzidas pelo pensamento coletivo, são as pessoas que fazem o que os outros estão fazendo. Então, por isso, eles são comandados. A impressão, muitas vezes, é que são comandados hipnoticamente.
Não, muitos têm preguiça ou inércia de pensar, não fazendo uso do raciocínio e da inteligência, os quais eles já têm nato. O segundo nível é o da consciência desperta. Indivíduos que estão em um processo de despertamento para níveis menos egoístas de percepção da realidade e uma vida melhor. Os valores começam a acordar. Então, despertar. Ah, mas espera lá. Será que a vida é só comer, beber e dormir e procriar? Será que a vida é só acordar, andar, trabalhar e dormir? Será que a vida é só isso? Então, as pessoas começam a buscar, começam a se questionar. Nossa, mas a Lua estava grande, agora a Lua está só pequenininha, está só um quarto, tem dia que não tem Lua. Ah, mas e o Sol? Por que que hoje de manhã estava frio, depois fez um sol, aqueceu, depois choveu e agora é tão frio? Por que que venta? Por que que quando venta, a sensação térmica está como se tivesse ainda mais frio? E para onde eles vão? Todo mundo vai para o céu, mas todo mundo vai para o inferno? Ah, mas tem pessoas que não são boas para ir para o céu, tem pessoas que não são tão ruins também para ir para o inferno. Então, esse despertamento, e não é só ligado à religiosidade, não está só relacionado às coisas divinas do nosso dia a dia. Por que que eu nasci uma criança, cresci? Como estava? Como que esses ossos cresceram? O que fizeram eles crescer? Por que que o meu coração bate? Vão a esse despertamento. A dúvida. Nesta fase do despertar, o espírito questiona o mundo à sua volta. Antes dominado pelo mundo material, agora ele passa a perceber esse tipo de vida como uma realidade sem valor. E aí ele compreende, nossa, eu tenho uma casa, eu tenho um carro e não estou feliz. Nossa, mas aquele rapaz que passa recolhendo recicláveis, eu dei para ele uma caixa, ele pediu um copo d'água, dei uma garrafa d'água, ele riu, falou para mim ficar com Deus, estava todo alegre. Por que que ele está alegre sem ter nada? E por que que eu, que tenho tudo, não sou feliz? São essas realidades sem valor que começam então a cair. É como a figueira, né? Se olharmos no livro do Apocalipse, quando João é levado à pátria espiritual, então Jesus lhe mostra, e ele fala que às vezes no terremoto, a figueira com os abalos, ela acaba também deixando cair aí os frutos verdes. Sim, porque muitos não vão chegar na madureza, porque a própria vida e as transformações vão acabar levando essa criatura, muitas vezes, a esse aprendizado de uma forma forçada. O homem já distingue entre o eu e o não eu. Pensa antes de agir. Faz tudo o que fazem os fisiológicos, mas vai além, visando a vida. Não vive só para comer, dormir e procriar. São os homens psicológicos. É o despertamento espiritual. É a conscientização chamando-nos à responsabilidade. É a liberdade, o uso do livre-arbítrio, dizendo que pelo pensamento nós podemos buscar, sim, valorizar, conhecer, descobrir e recomeçar a nossa jornada todos os dias. O terceiro é a consciência de si. Indivíduos que se percebem autoconscientes, que reconhecem a mente além do corpo físico e que por isso fazem a si mesmo perguntas que se esforçam por responder. Quem eu sou? De onde venho? O que eu faço aqui? Por que eu sofro? Para onde vou? Iniciando um processo de autoconhecimento. Esse treino aqui que a doutrina espírita nos mostra é fácil para que nós tomemos essa conscientização. Quem eu sou? Eu sou um ser material ou sou um ser espiritual? O que diferencia um do outro? De onde eu venho? Ah, de onde eu venho? Não, não é de Minas, do Pará, do Amazonas. De onde eu venho? Tem sol, tem lua, tem cometa, tem estrela. Será que eu venho da própria Terra? Mas eu estou aqui desde quando? O que eu faço aqui? O que eu vim aqui? Eu vim aqui para trabalhar e pagar boleto? Eu vim aqui para ser espírita? Eu vim aqui para isso aqui. Ah, mas por que as pessoas sofrem? A dor, o sofrimento. Então, esse tipo de conscientização é o conheça-se a ti mesmo, que o próprio Cristo nos ensinou. A melhor forma de nós sabermos os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos ideais é conhecendo a nós mesmos. O autoconhecimento, este nível de despertar, pode ser entendido como o início da consciência real, da transformação espiritual. Durante este processo de autoconhecimento, o ser humano busca a reclusão para conseguir ouvir o que diz a sua alma com mais clareza. Há aqui um rompimento com valores pré-estabelecidos pela sociedade.
Não é que nós vamos nos afastar, vamos para o meio do mato e construir uma cabana, morar em uma caverna ou debaixo de uma árvore. Não, não é isso que ele está dizendo. É ser consciente do nosso papel. Fazendo uso desse autoconhecimento, nós vamos compreendendo o que o Cristo espera de cada um de nós quando ele nos convidou a sermos aqui os trabalhadores para que o planeta avança. Então, é esse o sentido. Então, essas convenções, essas normas e essas regras, porque eu estou de terno, o que o senhor deseja de tênis e de camiseta, o que você quer aqui? São esses rompimentos, são esses valores que vão cada vez mais perdendo o sentido da nossa existência à medida em que alto nos conhecemos. E a consciência cósmica, a quarta, que é a consciência também chamada de objetivo. São os indivíduos em que o egocentrismo já está superado, que se veem claramente na sua totalidade e se tornam parte de um todo, pela qual se sentem responsáveis. Essa conscientização, o que eu posso, o que eu tenho, o que eu quero, então, tudo isso pode ser coletivo. Tudo isso que faz bem para mim vai fazer bem também para o outro. Eu não sou do mundo, eu estou no mundo. Não, eu não sou simplesmente um corpo, eu estou em um corpo. Então, é essa conscientização, dessa transitoriedade, dessa fragilidade que é o complexo que é corpo, espírito e a nossa destinação espiritual. Neste nível, as criaturas vivem a plenitude do ideal. A verdade é real e não mais relativa. A consciência cósmica é profunda e extrafísica. Não é acreditar em horóscopo, não é associar a lua, o sol, a tudo que acontece. É ter a conscientização de que tudo que foi criado por Deus não morre. Tudo que é criação do homem tem prazo de validade e vai. Mas Jesus deve fazer tudo que Jesus fez e faz é o nosso objetivo. É esse o nosso ideal. Porém, nós temos que estar cientes e conscientes do estágio em que nós nos encontramos, mas ter certeza da nossa destinação. Consciência plena ou plenitude, que é a consciência cósmica, este nível marca o início do nirvana. Ramírez, é considerado, para muitos, não é só questão de misticismo. O nirvana, como se diz, é considerado um dos mais altos estágios, onde os centros de força, os chakras e os plexos, já não entram mais em conflito. Eles giram todos no mesmo sentido e cada um suprindo a necessidade do outro. É o objetivo, é como se fosse guardadas as devidas proporções, como se fosse aí as peças de um computador, você entendeu? De um notebook, onde você tem processador, tem isso, tem aquilo, placa de vídeo, placa de imagem, placa de som, mas todos precisam estar conectados para que o objetivo final é o produto de todos, e não quando um está debilitado, atrapalha e enfraquece o trabalho de todos, precisando de revisão. Nesta fase, o ser humano ultrapassa os limites da matéria e se reconecta ao universo. É a verdadeira e literal reunião com Deus. Nessa situação dessa consciência plena, nós já vamos estar com o coração puro. Quem tem o coração puro verá a Deus, que é a própria realização do Cristo. Quando ele diz, eu estou com o Pai e o Pai está comigo, ele está falando dessa consciência, dessa conscientização que ele aqui tem. Então, quando ele fala para todos nós que ele, vai nos preparar essa nova morada, ele sabe que é a cada uma das nossas encarnações, cada um dos nossos estágios, os vários mundos em que nós vamos ainda habitar, exatamente para que nós chegamos ao ponto de um dia também estarmos inseridos naquele seleto grupo de espíritos puros que aí estão aí recebendo mundos e comandando mundos sob a supervisão direta do Altíssimo. A respeito desses vários níveis de consciência, devemos enfatizar que todo ser humano tem, desde sua origem como espírito, esse simbólico edifício de vários pavimentos dentro de si. Sim,
é o alicerce, foi feito ali. Hoje não se usa mais, mas como se tivesse a broca ali fazendo a fundação, as antigas valetas, as colunas. E à medida que nós vamos adquirindo a nossa conscientização, vamos colocando ali os artigos finais, vamos trazendo os acabamentos. Mas o edifício, ele já sai da planta, das mãos do arquiteto espiritual, que é Deus nosso Pai, ele já sai ali pronto, né? A concepção. Aí cada um de nós vai erguendo de acordo com as nossas condições de aprendizado, com os materiais que nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências. E que o estado primitivo de sono da consciência é uma fase natural da caminhada evolutiva, visto que todo ser passa necessariamente por ele. Então, é mesmo assim. Quando a pessoa, às vezes, desmaia, quando a pessoa tem uma epilepsia, quando a pessoa volta de uma anestesia. Então, às vezes, quando a gente acorda de um sono de longa duração, a gente fica um tempo meio perdido, como se estivesse numa fase de transição, de perturbação. Nós passamos por essas situações. Mas isso, todos nós já vivenciamos. A diferença é que no mundo de provas e expiações, já não cabe mais esse sono. Nós já temos deveres e obrigações, nós já temos compromissos individuais, familiares e coletivos. Esse sono é aquele que enterrou o talento. Nós já estamos na fase dos dois talentos. Então, nós já temos a consciência, nós já temos a razão, a lógica, nós já temos amor e caridade, nós já temos perdão e piedade, nós já temos conhecimento e informação. Então, é esse o desejo, é essa a imaginação, é esse o nosso ideal. Mas, se esse consciência, esse sono, se ele é invencível no animal, porque os animais evoluem pela impulsão natural das coisas, não é no homem, o qual pode imprimir a velocidade que desejar a seu progresso. Sim, nós podemos ir daqui até a Aparecida do Norte lá. Vamos lá reverenciar, vamos lá passear, vamos lá conhecer, usufruir daquela energia, do magnetismo, do fluido que está lá. Isso é salutar. Tudo bem, se nós estivermos lá, estivermos no meio do povo, nós vamos andar com eles. Aonde eles forem, nós vamos no todo, como é. O motorista do ônibus que é de outra religião, o cobrador de ônibus que é de outra religião, o cara que fez a excursão que nem é católico, mas está pensando no dinheiro, no lucro, ele vai ali estar sendo, usufruindo e sendo ali levado pelas pessoas que estão. Isso é consciente. Agora, depende, ele pode escolher. No animal, não. O animal é um processo natural, do instinto. Aí é misericórdia divina. Ele evolui, mas evolui pelas causas naturais, e não por conhecimento, e não por informação. O homem deve superá-lo através de um esforço contínuo e titânico, até ver o sol da espiritualidade fulgurar em sua alma. Deve superá-lo o mais rápido possível e transitar do instinto à razão, da razão à intuição e da intuição à unidade cósmica, escalando o seu tabor íntimo, degrau a degrau, ou pavimento a pavimento, até atingir a iluminação da consciência. Essa colocação, ela é fantástica, educação mediúnica, e quando falamos de conscientização, porque ele fala assim, escalando o seu tabor íntimo. Tabor, que ele está dizendo, é Jesus. Quando Jesus ali, então, expande o seu perispírito, permitindo, através da luminosidade, da elasticidade, que Pedro, João e Tiago vissem ali Moisés e Elias. Ali é a transformação. É um momento de tamanha conscientização cósmica que Jesus recomenda a Pedro, João e Tiago. Não fale nada para os outros apóstolos. Não é que Jesus tinha preferência, não é que Jesus ali estava capacitando eles a mais do que os outros. É que os outros não estavam prontos para a magnitude daquilo que foi presenciado. Então, o Tabor representa para nós a luminosidade crística, a misericórdia divina na nossa evolução espiritual. Então, por isso que ele fala, nós vamos do instinto à razão, do animal ao hominal, da razão à intuição, mediunidade, a ligação, inspiração, intuição para a unidade cósmica. Nós somos o universo, nós estamos no universo. Então, é isso que ele está dizendo. Nós vamos evoluindo a cada dia, passo a passo, mas a nossa destinação é individual. Nós caminhamos, auxiliamos aos nossos semelhantes, mas é única a nossa caminhada.
como individualidade que todos nós somos. Mas para que o homem se torne um instrumento desse divino despertar alheio, é necessário antes implementar o seu próprio despertamento espiritual, como nos ensina Paulo de Tarso na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Sim, quando ele fala, se torne um instrumento de Deus. Esse despertar que ele está dizendo é necessário? Sim. E Paulo de Tarso nos mostra o que é esse instrumento, o que é esse despertar divino, quando ele disse, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Moisés foram iluminados pelo Cristo. Pedro, João e Tiago foram iluminados pelo Cristo e puderam ver uma outra dimensão, mesmo dentro da fragilidade do corpo físico. Por isso, Paulo disse, ele está se referindo aos Efésios, com todas as suas idolatrias, com todos aqueles seres mitológicos que ele adora, ele está exatamente dizendo, desperta para o mundo espiritual, sai da vida material, sai da vida de adoração, saia dessa vida de sacrifício e de oferenda, que o Cristo te iluminará. A mesma situação se aplica a cada um de nós. Não é só trabalhar, dormir, casar, comprar cão. A vida é muito, mas muito mais do que essas regalias e prazeres terrenos. Precisamos nos despertar. E chegamos no último item, nos últimos itens, não é o último slide, os últimos itens da nossa aula que fala da ética e da moral. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, hábito, índole, caráter. É a ciência que estuda o comportamento humano. Sim, as leis morais da vida. Livro 3º lá, do Livro dos Espíritos, e as suas leis. Então, ética é um modo de ser, é um hábito, é uma índole. Vamos ver o que tem. Ética e moral. Então, ética, princípios éticos. E moral é um código de conduta. Ética é princípio. Moral é conduta específica. Ética é permanente. Moral é temporal. Ou seja, moral é temporal de acordo com os costumes. A ética é permanente. Adquiriu, não se perde mais. Ética é universal. Moral é cultural. Suicídio entre os samurais é algo que é cultural. Confessar, fazer procissão é algo que é cultural dentro da Igreja Romana, da Igreja Católica. Deus é universal. Então, é essa a grande diferença entre uma coisa e outra. Ética é regra, moral é conduta da regra. Então, é nesse sentido. Ética é a regra, é a norma, é o direcionamento, é o regimento. E moral é como nós nos conduzimos, como nós nos portamos diante da regra. Ética é teoria, moral é prática. Uma é a letra, a outra é o exercício. Ética é reflexão, moral é ação. Ética trata do bem e do mal. Moral trata do certo e errado. E isso precisa ficar bem claro. Ética trata de bem e mal. Moral trata do certo e errado. Aético, ausência de ética. Antiético, contrário à ética. Amoral é ausência de moral. E imoral, contrário à moral. Sem necessidade, porque o próprio post é autoexplicativo. É o conjunto de valores que apontam qual é a vida boa na visão de uma pessoa ou de uma comunidade. Ela leva o homem à ética. A ética leva o homem a questionar constantemente suas ações e as atitudes alheias, tentando definir se elas são boas ou más. Muitas vezes julgamos, muitas vezes questionamos, muitas vezes opinamos, sempre de acordo, sem muitas vezes nos preocuparmos com o que a pessoa conhece ou sabe. Ética também é a reflexão que interpreta, discute e problematiza. Investiga os valores, princípios e o comportamento moral, à procura do bom, da boa vida e do bem-estar da sociedade. O eu, o nós e o vocês. É essa situação. São conjugar todos esses pronomes que aqui estão. Então, é preciso, dentro da ética, nós precisamos nos situar. Discutir não significa brigar. E investigar é saber a causa. Esses princípios de comportamentos estão muitas vezes ligados à moral, a tradições e a costumes. Ética, segundo o Espiritismo, é a prática do bem. Ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento.
Humberto de Campos, o irmão X, é que nos traz esse belo ensinamento no livro Lázaro Redivivo, pela psicografia do Chico. A filosofia considera que o comportamento ético é aquele que é considerado bom, e, sobretudo, sobre a bondade, os antigos diziam: o que é bom para a leoa pode não ser bom para a gazela, e o que é bom para a gazela fatalmente não será bom para a leoa. Então, como se diz, o leão ele pode estar com a fome que for, ele não vai comer capim. Então, é essa situação que se está. Mas, ao contrário, a gazela, a mesma coisa. Então, a filosofia é que nos mostra que esse comportamento é que leva a nós a ter essa ideia de bom e de mal. Colocado dessa forma, vemos que é um dilema ético, pois o objeto da ética é justamente determinar o que é bom para o indivíduo ou para a sociedade. Nem tudo que é bom para o indivíduo é bom para a sociedade. Aí está, né? Às vezes, não é porque a criatura está com febre ou tem a obrigatoriedade da vacina que quem já tomou tem que tomar de novo, só porque chegou uma outra faixa etária. Então, nós ficamos sempre nessa linha muito tênue, chamado o fio da navalha, entre conhecimento e discernimento para melhor servir. E moral. Moral é o conjunto de valores, de normas, que é proibido e do que é permitido, dentro de uma determinada sociedade. A formação psicológica de regras internas. A base da moral são os valores: justiça, honestidade, integridade. Então, aqui nós já falamos de emoções, de sentimentos, aqui nós já falamos de civilização, aqui nós já falamos de conscientização das leis morais da vida. Moral é o conceito que define aquilo que é certo ou errado, e pode caber tanto à sociedade e à cultura desta, como ao próprio indivíduo dizer o que é moral ou não. Por isso que algumas pessoas sempre dizem: você não tem moral para falar comigo. Ou seja, a distância entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós agimos ou fazemos, muitas vezes é abissal. No Livro dos Espíritos, que nos traz moral segundo o Espiritismo, é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Essa é a moral segundo o Espiritismo. Fazer todo o bem que está ao nosso alcance, como nos ensina Santo Agostinho. Fazer tudo e agir de maneira que somente sigamos as orientações do Cristo. Tendo Jesus como guia e modelo, como grande educador, nós devemos seguir as suas orientações. O homem seriamente dedicado em se transformar em pessoa melhor admite que é preciso saber distinguir o bem do mal, a fim de agir com acerto. Conhecimento e informação, vivência e conscientização, evolução, para que nós possamos melhor servir. A esse respeito, há uma regra de conduta, chamada regra de ouro, de aceitação universal, e que se encontra no Evangelho, ensinada por Jesus, como sendo um guia seguro de efetivação moral dos nossos atos. Então, a moral, se, como Jesus disse, onde está o teu pensamento, aí se encontra, né, o seu coração. Essa regra de conduta que Jesus nos deixou, ela está relacionada à ética, porque nós estamos no mundo, e à moral, porque nós sabemos do que é bom ou mal, do que é certo e errado, do que é permitido e do que não é. E qual é essa regra áurea? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei a vós também a eles, pois esta é toda a lei e os profetas. Essa é a regra de ouro, essa é a regra ou as citações e em vários livros da codificação e das obras complementares. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. E para encerrar, para vocês, lição de casa, para vocês pensarem, porque não vai dar tempo de todo mundo responder, e também não era esse o objetivo. Mas como vocês vão ver a aula amanhã, que é feriado, vocês vão pensar no que aqui está. Moral ou ética? Uma pessoa deixa cair algo no chão sem perceber. Você vê, pega o que caiu no chão e vai atrás da pessoa para devolver. Isso é ética ou é moral? Segundo, ter um único companheiro ou companheira no casamento. Isso é ética ou é moral? E, finalmente, um médico que não aceita fazer aborto. Isso é ética ou é moral?
é para nós nos questionarmos dentro dos dois conceitos, porque nós falamos o que é ética, segundo a doutrina espírita, e também falamos do que é moral, segundo a doutrina espírita. Não é para ninguém entrar em conflito, é simplesmente para nós nos questionarmos diante dos valores do mundo que hoje nós vivemos. E em nossa próxima aula, nós vamos continuar dentro do módulo, agora falando de livre-arbítrio, de fatalidade, dor e sofrimento. E vamos abordar um pouquinho a felicidade não é desse mundo. Livre-arbítrio, as encruzilhadas, as bifurcações que muitas vezes a vida nos coloca. Fatalidade, como está aí na segunda ilustração. Existe fatalidade? O que é fatalidade? Existe o acaso ou coincidência? Dor e sofrimento. Qual é a nossa responsabilidade? Essa foto que ganhou o prêmio Pulitzer é uma foto antiga, mas que, para nós espíritas, tem um significado enorme de nossa responsabilidade e principalmente de acordo com o nosso livre-arbítrio. E a felicidade não é desse mundo. Meiguice, pureza, brandura, mansuetude. O Cristo, sob a supervisão direta da nossa existência. Estamos todos buscando a conscientização cósmica. Já não dormimos, já estamos na fase do despertamento e do autoconhecimento. Que sejamos dignos e merecedores da conscientização cósmica a que o Cristo nos oferece sempre oportunidades, todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.